Neste livro não há uma divisão tão nítida entre história e geografia. Então, prestem atenção na explicação e vamos lá. Lembrando, nós vamos usar a agenda, o caderno do futuro, História e Geografia e o estojo. E sejam bem-vindos. Ana Clara, Ana Júlia, Antônio Mateus, Ana Laura, Ana Larissa, Beatriz, Cícero, Fernando, Gabriel, Gabriela, Joel, Luiz Miguel, Pedro Tiago, Renan, Roberto Aquiles e Valdir. Bem, o tema da aula de hoje envolve vários temazinhos. Primeiro, rua, bairro, município, estado, país, continente. Vamos entender um pouquinho de cada um? Bem, os lugares que formam o mundo. O planeta Terra é povoado por várias divisões territoriais. Esses espaços territoriais são ocupados por pessoas, animais, árvores, transportes, construções, que juntos compõem o planeta. Mas o nosso planeta também ele é dividido e acaba sendo ocupado por diferentes lugares. Algumas pessoas residem em lugares movimentados, com muitas ruas, avenidas, prédios e casas, e outros moram em lugares calmos, com ruas e estradas, plantações e poucos prédios. Essas características pode-se concluir que as pessoas podem morar tanto na cidade, que é um local movimentado, ou no campo, que é um lugar calmo. A cidade é chamada de zona urbana e o campo é chamado de zona rural. Tanto a cidade como o campo fazem parte de uma divisão do planeta. A zona urbana e a zona rural formam o município. Além do município, existem outras divisões que compõem a Terra. Veja as classificações: rua, bairro, município, estado, país, continente. A rua onde moramos. Todas as pessoas moram em algum lugar. Esse lugar pode ser uma rua, uma avenida, um beco, uma viela, uma alameda. A cidade ou campo são formados por diversas ruas. Cada rua, avenida, beco, viela ou alameda tem um nome, e cada casa ou construção que compõe esse espaço possui um número de identificação. Sem esse número, ficaria muito difícil encontrar um determinado lugar. A rua em que moramos faz parte de um quarteirão. Os quarteirões são grandes terrenos rodeados de ruas, avenidas e becos. Há ruas com muitas casas, prédios comerciais, além de grande movimento de veículos. E há também ruas com poucas construções e baixo número de veículos. Ao longo dos anos é possível perceber a evolução dos bairros. Eles vão sendo transformados pelas pessoas. Novas ruas e avenidas vão surgindo. Casas e prédios são derrubados e as construções de novos edifícios e viadutos surgem novos comércios, residências, escolas e praças. Os moradores do bairro também mudam com o passar dos anos. Porém, mesmo com tantas mudanças, algumas características do bairro podem permanecer ao longo dos anos. Muitas vezes uma rua, uma casa, um parque ou uma praça são preservados. Município. O Brasil é formado por 26 estados,
mais um Distrito Federal, onde fica a capital do país. Já os estados se dividem em centenas de municípios. Os municípios é uma unidade política autônoma com organização e administração própria. No município existem os habitantes da cidade e os habitantes do campo, ou seja, a população urbana e a rural, respectivamente. No Brasil, a população urbana é maior do que a rural, por isso que as cidades são mais movimentadas que o campo. A maioria dos municípios possuem áreas urbanas e rurais. Bem, vamos ver agora um pouco da diferença entre cidade e campo. Nós já falamos sobre isso antes, vamos só relembrar. As cidades podem ser grandes, médias ou pequenas. Já o campo é a parte do município que fica fora da cidade. As cidades grandes são bastante movimentadas. Já as médias e pequenas possuem menos movimento, tanto de veículo como de pessoa. Já geralmente a zona rural vivem em chácaras, sítios, fazendas ou em casas mais simples do que as da cidade. Toda cidade possui uma parte central chamada centro da cidade e os bairros. O centro é composto pelo comércio, escolas, praças, parques públicos, órgãos públicos, residenciais, cinemas, teatros, etc. O movimento de pessoas e veículos é bastante intenso, principalmente nos bairros próximos ao centro da cidade. Na cidade, as pessoas praticam atividades econômicas são comércio, indústria e prestação de serviço. Já no campo, muitos dos moradores do campo dedicam-se às plantações e ao extrativismo ou criações de animais. Essas são as principais fontes de renda dos moradores. A vida no campo costuma ser mais calma, tranquila e saudável, já que não possui tanto barulho e a poluição das cidades. O número de escolas, indústria e comércio é menor que na zona urbana. A zona rural, em muitos casos, é formada por povoados. Nem sempre o município se divide em áreas urbanas e áreas rurais. Existem municípios que não possuem área rural, apenas a área urbana. O município de Natal, no Rio Grande do Norte, é um exemplo de município que não tem área rural. Um determinado conjunto de municípios está localizado dentro do Estado. O Estado é uma instituição organizada política, social e juridicamente. O Estado possui uma soberania reconhecida pelos municípios e pelo país. Qualquer Estado do país possui o governo, que o representante do Estado perante as situações que o envolvem. Quem o governa precisa saber de todas as necessidades e obrigações do seu Estado. Já o país, ele é formado por um conjunto de estados. O país é um território geograficamente definido, habitado por um povo com uma cultura bastante variada. O planeta possui centenas de países, cada um deles sua maneira de viver, suas culturas e seus costumes próprios. Há países pequenos, médios e grandes. Existem alguns tão pequenos que chegam a ser menor do que o estado de São Paulo, como Andorra, por exemplo. Cada país tem sua maneira de governar. Contudo, grande parte dos países que formam os continentes estão ligados direto ou indiretamente entre si, já que cada um possui características ou riquezas que interessam seus vizinhos, como por exemplo o petróleo ou o café. Já os continentes,
divide o território do planeta, né? Você vê aqui pelo mapa: marrom, as Américas; preto, a Ásia; azul, ou preto, a África; azul, a Ásia; e amarelo, no caso aqui, seria, ou azul, a Europa; e amarelo aqui seria a Ásia. Professor, e esse verdinho aqui seria a Oceania, certo? E esse cinzazinho aqui embaixo seria a Antártica. São os continentes que trazem, ao longo da história da humanidade, características culturais que auxiliam na divisão territorial. Em conjunto, os continentes são formados por bilhões de habitantes, e eles, os responsáveis pelo desenvolvimento político, positivo ou negativo, das regiões. Em nosso planeta, habitam hoje mais de 100 bilhões de pessoas, ocupando quase todos os pontos do território mundial. Então, relembrando, o que é mesmo cidade? É o espaço que se concentra moradias, pessoas, formas de construção. É um lugar por excelência do comércio, prestação de serviço e indústria. É o espaço que mais se nota a transformação humana. Então, assim, ó, lembrando que nós estamos dentro de um país, dentro do país é dividido em estados. Dentro do estado nós somos divididos em municípios. Mas qual é a diferença entre cidade e município? Município, de modo grosso, é a união da zona urbana com a zona rural. Já a cidade é o perímetro urbano. Bem, aqui era só para mostrar a diferença entre a cidade, o que está aqui mais cinzazinho seriam as cidades, de verde a área urbana e de azul onde tem água. O que a gente percebe? As cidades normalmente são construídas em locais onde eu vou ter facilidade para água, ok? E eu vou ter local para plantar, para me colher o alimento. Bem, agora de maneira bem simples mesmo. A tia pegou isso aqui, que é uma linguagenzinha que vocês entendem bem. As cidades surgem na reunião de moradia distribuídas em ruas, avenidas e praças. Para facilitar sua localização, as ruas e praças da avenida possuem nomes diferentes. Toda cidade possui um centro, que quase sempre é a parte mais movimentada da cidade. No centro de algumas cidades ficam a igreja matriz, bancos, restaurantes, shoppings, praças. Geralmente no centro há casas e apartamentos. São construídos bem juntos uns aos outros e não há muito terrenos vazios. Nas ruas das grandes cidades pode-se ver grande movimento de pessoas, ônibus, carros, caminhões. Nas cidades pequenas o movimento é menor. Então, todas as pessoas precisam de governantes para administrar o espaço onde vivem. Bem, como assim, professor? Porque nós temos o Estado, temos o município, mas quem governa o Estado e quem governa o município? Então vamos lá, o Estado são divididos em áreas menores chamadas municípios. Todo município é formado pela zona urbana, que é a cidade, e a zona rural, que é o campo. Quem governa o município é o prefeito. Quem governa os trabalhos da prefeitura e é auxiliado pelo vice-prefeito e seus secretários. Então vamos lá. Isso aí é o município. Quem governa o estado? O governador. Quem governa o país? O presidente. Ok? Vamos continuar? Mas você sabe quais são as funções de um prefeito?
A tia dividiu em 5. Vamos lá? Primeiro, planejar e executar políticas públicas em setores de ensino infantil, fundamental, saúde, transporte, pavimentação, iluminação, saneamento, tratamento de resíduos, além de promover o ordenamento territorial urbano e preservar o patrimônio histórico local. Arrecadar e administrar os impostos municipais. Tipo, a mamãe paga todo ano IPTU, ISS, ITBI, ok? Então, tudo isso através de nossos impostos e administrado pelo prefeito é que tem escolas públicas, iluminação pública, coleta de lixo. Administrar os recursos gerados das transferências da União e do governo estadual. Como assim, professor? Bem, o nosso presidente, ele envia para todos os estados uma determinada quantia, mediante a tabela feita pelo governador e pelo prefeito, de número de escolas, número de crianças matriculadas. Eles recebem uma verba para isso. Deu para entender? Então, por isso que eu estou dizendo. Então, nas cidades mais pobres, tais verbas são vitais para a manutenção e a administração municipal e serviços essenciais à população, como a compra de insumos para os hospitais. Professor, o que é insumo? Insumos são os medicamentos, são os equipamentos que tem que ser usados no hospital para salvar vidas. O fornecimento de merenda escolar e, principalmente, o pagamento de funcionário, tanto público como municipal, para todos os funcionários públicos municipais. Zelar pela gestão municipal, assim que o presidente da República e os seus governantes, prefeitos, também devem cumprir a lei e responsabilidade fiscal, que fixa limite de gastos e endividamento. Professora, o que quer dizer isso? Nosso prefeito não pode gastar mais do que aquilo que ele arrecada. Se ele fizer isso, ele pode perder o cargo dele. Prestar conta à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado e ainda ao Ministério Público. As cidades maiores costumam ter tribunais de contas municipais. O prefeito é o administrador da prefeitura. Deste modo, precisa representar os interesses e as necessidades da população. E o vereador? Qual é a função? Bem, o vereador ele tem a função de fiscalizar os poderes executivo, legislativo, judiciário, cobrar políticas públicas e legislar ao favor do povo. Bem, gente, com isso eu termino a nossa explicação de hoje. A nossa tarefinha vai estar no Caderno do Futuro, páginas 21, 22, 23, 24 e 25. Vocês vão ver que ela é bem fácil. No nosso livro Caderno do Futuro também tem explicações. Então você rapidamente vai resolver isso aí. Ok? Mas qualquer dúvida, amanhã eu estarei aqui de volta e vocês poderão tirar dúvidas de vocês. Certo? Então, copiem essa agenda na sua agenda para não perder e não esquecer quais são as páginas. E em seguida a tia vai se despedindo enquanto vocês copiam. Ó. Beijão da tia e até a próxima.